tanta areia andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Olha a lua mansa se derramar, a lua descansa meu caminhar. O corpo de Beth Carvalho é velado no Rio de Janeiro ao som das músicas da cantora. Repórter Rodrigo Viga. O adeus a Beth Carvalho nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro teve tristeza, teve lágrima e choro, mas acima de tudo, muita música, muito samba. Aquilo que ela amava e era assim que ela queria que fosse, que acontecesse na sua despedida nesta quarta-feira. Foi um pedido feito por Beth Carvalho, ainda em vida, a amigos e parentes. Beth Carvalho morreu na última terça-feira, vítima de infecção generalizada, em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro, aos 72 anos de idade. Segundo a família, tinha até recebido alta há pouco mais de uma semana, mas preferiu ficar um pouco mais no hospital, na expectativa de se recuperar a tempo e fazer um show que estava programado para ser realizado no próximo domingo. O espetáculo marcaria aqui no Rio de Janeiro os 73 anos de carreira de Beth Carvalho, mas infelizmente não foi possível. A roda de samba em torno do caixão de Beth Carvalho começou assim que o corpo dela, que o caixão de Beth Carvalho apontou aqui no Salão Nobre do Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E a música, o samba que Beth Carvalho cantou e eternizou ao longo de mais de 50 anos de carreira, só terminou quando o caixão foi levado para a cerimônia de cremação no cemitério de São Francisco Xavier, região portuária do Rio de Janeiro. Por aqui passaram várias personalidades do mundo da música, do samba: Dudu Nobre, Zeca Pagodinho, Tereza Cristina, Zélia Duncan, entre outros. Zeca Pagodinho, um apadrinhado de Beth Carvalho, estava extremamente emocionado no adeus à madrinha do samba. A gente falava por telefone. Eu não tinha coragem de ver, né? E eu acho que o samba tem sofrido muito. Esse ano acho que é o 8º sambista que vai embora. E agora com a madrinha... Antes de morrer, Beth Carvalho escreveu uma carta para o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E a família vai entregar esta carta de solidariedade ao ex-mandatário que continua preso em Curitiba, na sede da Polícia Federal. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, sobre a artista, era uma artista ímpar, né, professor? Ela tinha suas opiniões políticas, claro, né? Era muito ligada em certo momento à Brizola, no Rio de Janeiro, e depois ao criminoso de São Bernardo. E deixando de lado as questões de opção política, cada um tem aqui bem desejo. Ela é uma cantora importante da história da música popular brasileira. Ela fez uma transição, né, curiosa dos anos 60 para o samba, né? Andança não é um samba, evidentemente. E ela faz essa passagem, e aí tem vinculação naquele momento com figuras históricas, especialmente com Cartola, mas não só, Nelson Cavaquinho e outros, né? E Antônio Candeia, e todos que já nos deixaram tal. E depois lançando os jovens sambistas, um deles o Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, entre outros também, né? Então ela tem um papel importante na história do samba, vinha sempre a São Paulo também, tinha muitos shows que ela fazia em São Paulo. E passou os últimos anos de vida com uma situação de saúde terrível, tal, tanto que o último show ela faz deitada, tal, pelas fortíssimas dores que tinha na coluna. E essa é O Mundo é o Moinho, né? Sim, isso é Cartola, que é um clássico, né? Do Cartola, e com quem, quando ela faz essa transição interessante, né, da MPB para o samba, tal, o MPB no sentido, entenda-se, né, porque sempre tem os mais furiosos aqui que nos acompanham. A MPB, daquela forma como foi construída
a partir dos festivais, especialmente os festivais da Record, né, que marcaram história. A década de 60 não pode ser entendida musicalmente sem os festivais Record. Isso é inquestionável, tal. Mas você fez aquela passagem para o samba e o Cartola, é bom lembrar que nesse momento era pouco reconhecido, nesse momento que ela faz essa aproximação. Inclusive não tinha gravado LP, né? Acho que o primeiro LP, salvo engano, foi ali por volta dos anos 70. Ela faz uma espécie de resgate dele, né? Isso, da figura do Cartola e desses sambistas históricos do Rio de Janeiro. O próprio Nelson Cavaquinho também não tinha nada gravado. O Antônio Candeia, que são sambistas fundamentais e que passam a ser conhecido do público mais jovem. Eu lembro que quando saiu o LPs, hoje fala LP, precisa explicar para quem nos acompanha, vinha uma capa em uma forma de quadrado, precisa explicar assim, né? Geralmente as capas eram belíssimas, eu acho que o melhor capista é o Elifas Andreato, que fazia coisas realmente belíssimas, tal. E aí tinha um círculo, que era um disco preto de vinil, que rodava 33, precisa explicar porque isso agulha, né? Agulha, tal, muitas vezes vinha riscada, era terrível, aí voltava a agulha, e a grande inovação foi quando você podia colocar 2, 3 discos, ia caindo um em cima do outro, você podia ouvir e tal, era ILP, a abreviação de long play e tal, aí essas foram as grandes revoluções, mas era uma coisa foi muito importante essa aproximação que ela teve com esses sambistas que eram desconhecidos, eram muito vinculados às escolas do Rio de Janeiro, mas desconhecidos até do público mais jovem carioca e nem se fala em relação ao Brasil, né? Eu me lembrei agora. Vamos lembrar do Marcos Pereira. Eu tava puxando aqui pela memória. Que a memória nem sempre. O Marcos Pereira é um homem fundamental nisso. Um publicitário que teve uma importância. Se eu não tiver gravando foi antes de gravações que não eram tão comerciais assim, que depois lançadas as gravações comerciais. É um sujeito importantíssimo que acabou esquecido. Com a certeza que devo chorar.